Diferente do vídeo passado, que eu tava suando demais, né? Era perceptível como eu tava quente, hoje tá frio. E é um clima realmente, e eu gosto, né, do frio, porque pra ver, ter ideia que eu tô com duas blusas, né, justamente por causa desse clima legal. Ainda é cedo ainda, né, eu tô com a cara de sono, quase 9 horas da manhã, mas importante assim que a gente tá bem, e me veio assim uma vontade muito grande hoje de falar sobre autoestima. Então, autoestima é um tema assim muito corriqueiro, muito comum na boca das pessoas. Ela vai de A a Z, independentemente de classes sociais. Todo mundo comenta sobre autoestima, todo mundo fala sobre o tema. E a gente vai falando, porque aquela pessoa ela tem autoestima muito alta, aquela pessoa tem autoestima muito baixa. Mas vamos entender um pouco na íntegra o que significa autoestima. Auto. Ela é uma palavra que ela engana muito, né? Alto de eu e tem alto de altura, né? De pequeno, de grande. Então, autoestima alta. Fica assim, fica um tema assim, um termo meio estranho. Mas como autoestima alta, eu já ouvi muito falarem isso. Alto, com U de eu, e alto com L de altura, de tamanho e de intensidade. Então, autoestima, o auto significa eu e estima valor. Então, autoestima significa o valor que você se dá. Tá? Em suma, é a nota que você se dá. Numa escala de 0 a 10, qual é a nota que você se dá? A gente vive se dando nota por aí o tempo todo, só que é de maneira inconsciente, não é assim de uma maneira organizada, de uma maneira planejada. A gente observa como é a autoestima dessa pessoa a partir dos comportamentos que ela tem e atitudes dentro de uma esfera social. Não dá pra dizer que uma pessoa que tem autoestima baixa tem o mesmo comportamento, ela não tem. Então, não dá pra dizer que uma pessoa que tem autoestima alta tem o mesmo comportamento também. Não dá pra padronizar nada. Porque se fosse tudo o mesmo padrão, não existiria a psicologia, não existiria a psicanálise, as terapias, não existia isso. Porque é só um padrão, é só olhar e eu vou receitar todo mundo igual, eu vou caracterizar, eu vou estigmatizar todo mundo do mesmo jeito. Não, não é possível. Embora eu tenha autoestima baixa, por exemplo, eu vou ter comportamentos diferentes da Maria ou do João, que tem a mesma autoestima baixa. Mas o meu comportamento diante das situações e das problemáticas da vida que vai diferenciar bastante. Embora eu tenha a mesma essência, autoestima baixa, falta de autoconfiança. Então, eu vou ter o comportamento diferente das pessoas em minha volta. Quais são as principais características de uma pessoa que tem autoestima baixa? Eu vou elencar algumas aqui e você vê se você se encaixa ou não. Antes de falar sobre isso, eu quero deixar uma coisa muito clara. Todos nós, em algum momento, temos autoestima baixa, tá? E ver esses vídeos que eu faço, falar sobre autoconhecimento requer o quê? Coragem. Porque você vai adentrar na sua intimidade, então isso requer um pouco de coragem, né, para confrontar-se e desmascarar-se, né, com a sua realidade. Mas isso a gente vai entender no decorrer do vídeo, quando eu for falar também um pouquinho sobre a construção que o outro faz sobre mim, né, e que é diferentemente da construção que eu, de repente, sou a minha essência, ela é maravilhosa, tá? Então eu vou falar assim elencar aqui algumas características. A pessoa que tem autoestima baixa, geralmente ela tenta agradar todo mundo, né? Gregos e troianos, ela tenta de alguma forma ser muito útil, né? E uma pessoa muito prestativa. Não que toda pessoa prestativa tenha autoestima baixa, né? Então, mas como nesse caso aqui, aquela pessoa que quer agradar demais, que ela sempre
Ela sempre tá, antes de tu falar, ela já tá tentando te socorrer. A outra característica, ela complementa, inclusive, essa. Ela diz muito sim. Ela tem uma dificuldade muito grande para dizer o não, porque ela tem dificuldade para ouvir o não também. Então, se alguém diz não para ela, ela vai entender como rejeição. Ela vai entender como algo muito pessoal. Então, por mais que ela não esteja bem, ela não esteja disponível para fazer aquilo e que ela vá se prejudicar, então ela diz sim. E o outro sempre vai dizer assim, olha, vai lá com o João, porque ele é uma pessoa assim muito legal e dificilmente ele não irá te ajudar. Ele vai te ajudar, sim. E a pessoa vai lá e acaba, de alguma forma, tendo um benefício com aquela pessoa legalzinha. Ela sorri, né, sempre tá sorrindo para os outros. Aí a pessoa diz assim, sabe a Maria? Ô menina maravilhosa, ô menina profissional, tu nunca viu essa menina triste? Tu nunca viu essa menina assim, expor os problemas dela? Tu nunca viu essa menina aborrecida? Essa pessoa é maravilhosa. Será mesmo? A pessoa assim, ela esconde o pior de si, né? Que complementa justamente esse aqui, né? Sorrindo falsamente. O que significa sorrir falsamente? Ah, porque aquela pessoa gosta de ser falsa? Não. Ela não faz isso por mal, gente. Ela é porque ensinaram pra ela que ela não deveria expor os problemas dela e também que o outro era mais importante do que ela. Isso é uma coisa que o Osho fala muito. Se você não estiver bem, não minta para si. Claro que os outros não vão gostar, né? Você não tá bem, se você sentir vontade de chorar, chore, não minta para si, a fim de sorrir também. Mas como essa questão do perfeccionismo, ela tá muito na nossa mente, a gente tenta mostrar para o outro essa perfeição. Dificuldade para estar sozinha, a pessoa, sabe, ela não suporta estar sozinha. Eu já até falei num vídeo sobre isso. Se ela sentir que ela tá sozinha, ela liga a TV, ela liga o som. Ela pensa em convidar os amigos para sair, ela quer ir pra praia, enfim, ela não suporta estar sozinha. Em relacionamentos mais íntimos, né, como é o caso de namoro, casamento e tudo mais, ela demonstra uma pessoa muito possessiva. E se alguém falar isso sobre essa pessoa que ela é possessiva, você não vai acreditar, mas nossa, fulano é tão legal, né? Não condiz isso com ele. Tá sempre desconfiado, desconfia de tudo, sempre acha que alguém vai trair ele, porque ele se sente, né, extremamente diminuído. Então, como é que o outro vê essa pessoa? O outro vê essa pessoa como uma pessoa maravilhosa, muito legal. É uma pessoa assim, nossa, perfeita. Por que o outro gosta? Por que o outro gosta de alguém que demonstra ser assim, né? Que aparenta ser assim? Porque eu não me aceito. Então, quando eu não me aceito, eu vou querer alguém, eu vou querer estar ao lado de alguém que eu acho diferente de mim, que eu acho que é melhor que eu nesse sentido, nesses comportamentos. Então, é uma autoilusão muito grande. E quando ela vê realmente o outro como ela é, quando ela tem aquele clique, ela fala assim, nossa, como eu me enganei, né? E acontece muito isso nos relacionamentos, né? Quando na questão do namoro, que namora é de um jeito e quando casa ele é de outro jeito. Eu sempre digo que as pessoas não mudam de piorar de comportamento, elas só não mostram quem elas são. Não que a gente não possa melhorar no sentido de se tornar pessoas assim no grau de evolução. Nesse sentido, a gente pode sim, a gente pode melhorar. Eu tô falando no sentido assim, a gente pode mudar também, né, algumas coisas. A nossa essência não, a nossa essência ela não muda, porque ela é tua, é uma coisa assim peculiar, ela já vem contigo. Mas alguns comportamentos, eles podem ser melhorados a partir do momento que tu pratica autoconhecimento. Então, como é que eu me vejo? Então eu já sei qual é o conceito de autoestima. Eu já sei quais são as principais características, né, de uma pessoa que tem autoestima baixa. Como é que o outro vê essa pessoa e como é que eu me vejo? Eu me vejo como uma pessoa pseudo legal, claro. Então eu sou muito da aparência.
dentro de mim existe um vazio, um oco muito grande. Devido a isso, eu não gosto de estar sozinha. Então, o outro contribuiu muito com esses adornos que tem em volta de mim, que eu sou um ser maravilhoso. Como é que a gente constrói isso na cabeça das pessoas? Nós construíram na nossa e nós construímos na dos outros. E, gente, isso as pessoas que fizeram com a gente, e a gente faz também com o outro, não é por pura maldade. É por questão de repetição de padrão de comportamento. Essa psicologia do reforçamento, que é a psicologia comportamentalista, ela funciona assim. Eu estimulo essa pessoa a partir de um comportamento que ele tem. Eu formato esse ser humano quando ele nasce, né? Ele vem com uma essência e eu vou formatando. E essa formatação se dá a partir dos valores, né, dos comportamentos e das crenças que eu vou inculcando na mente dessa pessoa. E ela ainda, por ser um ser ainda imaturo em alguns aspectos, ela não filtra, né? Então ela vai depositando tudo no inconsciente dela, a criança. Quando ela vai para a fase da adolescência, que é dos 12 aos 18 anos, ela acorda. Então ela entra em crise, né? Que é justamente porque a crise que ela está construindo a identidade dela, ou melhor, ela está reconstruindo a identidade dela, porque muitas das coisas que foram faladas, ela descobre que são distorcidas ou que não existem. Então ela entra em conflito consigo mesma e com a sociedade a qual ela está inserida. Então ela vai reformatar o comportamento dela. Então nesse período ela se atrai pelo oposto, porque ela não tem admiração nenhuma por ela, porque ela ainda está... De repente ela descobre que nada daquilo é real, né? Que ela vivia uma fantasia, uma ilusão. Então vem a questão da rebeldia e tudo mais. Tá? Que isso tem a sua importância e tem a sua relevância, né? Para a construção e desconstrução desse ser. Então, voltando para a questão da autoestima, então as pessoas depositaram um monte de lixo dentro da gente e é justamente nesse período, né, da adolescência que a gente tem um salto assim, e se a gente não tiver uma boa orientação, isso pode piorar ou então pode melhorar. Se você for observar, a maioria de nós tem a autoestima destruída, porque dessa desformatação que aconteceu quando a gente nasceu, tá? Então a questão dos valores é muito importante, mas explicar o porquê de cada valor, o porquê de ser bom, o porquê da generosidade, o porquê da solidariedade, o porquê de não furar fila, o porquê da ética. E a partir do momento que você vai explicando tudo aquilo, você vai ensinando para uma criança com significação, ele não vai ter tanta crise na adolescência. Agora, quando você diz porque tem que ser assim, porque Deus briga, porque isso, porque tu vai pro inferno. Então, gente, isso realmente é revoltante quando a pessoa descobre que não é bem assim, né? Então, de alguma forma, ela vai descobrir que isso era uma forma de manipulação. Por que eu vou formatar esse ser humano? Qual é a intenção de formatar esse ser humano quando ele nasce? É a questão da facilidade de eu aprender a lidar com ele. Porque se ele vier com a essência dele, como diz o Osho, a pessoa que tem a sua individualidade, a sua essência valorizada, que ela autovaloriza, ela é perigosa. A sociedade considera perigosa. Não que ela seja perigosa, a sociedade considera perigosa. Sabe por quê? Uma pessoa que tem autoconfiança, ela não é benquista pela esfera social. Ela dá trabalho, ela questiona, ela faz o que ela gosta, ela segue a sua intuição. Agora, aquela pessoa que ela é obediente, é muito mais fácil manipular, né? E tem também a pessoa que é pseudo-obediente, mas isso é um outro assunto. Então, resumindo, a pessoa que tem autoestima baixa, ela se torna um dependente social. E é curioso também a gente observar que ela se torna competente nas coisas que ela faz, não porque ela quer ser competente, é porque ela precisa do estímulo.
Então, ela precisa daquele estímulo reforçador. Funciona assim: eu fiz uma coisa legal, aí o outro vai reforçar. Se ele reforça, eu vou repetir o comportamento. Da mesma forma que se eu fizer uma coisa que não é legal, o outro ele vai me punir para que eu não repita o comportamento. Isso chama-se psicologia comportamentalista. Então a gente usa, e é usado muito conosco, e a gente nem sabe que está usando psicologia. Então é interessante porque funciona muito assim. Ou seja, o objetivo disso é o quê? É te manipular. E a outra coisa que é mais interessante e mais triste é que o outro tem controle sobre mim. Muito grande. Então, essa dependência da pessoa que tem autoestima baixa, você precisa do outro para se manter vivo. É como se você fosse uma espécie de parasita que suga, né? Que suga o outro e o outro te suga. É uma troca. Então, essa pessoa que em algum momento da vida dela, que ela tiver um momento de dor muito forte, ela pode desabar, ela pode adoecer. E ou você cresce pelo amor ou pela dor. A vida tá aí para te dar oportunidades, né, de crescimento. Eu não imaginei que esse vídeo fosse ficar muito longo, mas falar sobre autoestima é um assunto que parece ser simples, como eu falei, ele tá sendo bem, é um assunto bem corriqueiro na boca das pessoas, mas não é. A gente passaria aqui dias falando sobre autoestima. E eu quero deixar claro nesse vídeo que esse comportamento que eu disse aqui é um dos, né, essas características, aliás, é um dos. Tem muito mais assim que a gente pode... Tem muita gente também que pode passar um ar de segurança também e ter autoestima baixa, mas ela só aprendeu a lidar com isso nela. Então, gente, era essa a contribuição de hoje que eu tinha para deixar para vocês. Então vamos cuidar mais da nossa autoestima. Outro vídeo eu posso falar mais sobre como melhorar a nossa autoestima. Nesse aqui eu queria deixar claro quais são as características e como é que funciona esse jogo de interesse, né, nessa esfera social com relação às pessoas que têm autoestima baixa. Tá bom? Beijo!